Aviso: pode conter erro de tradução. Capítulo 5. Algumas horas se passaram em que as aulas acabavam de terminar e todos os alunos se dispersavam pelo gigantesco castelo que era a escola, mas atrás de uma escada solitária onde um vestido raramente passava na frente deles estavam uma Hermione e um Naruto se beijando apaixonadamente. Seção Jaques. Devido à aposta feita anteriormente em que Hermione lhe faria perguntas aleatórias e Naruto as responderia, a questão é que se Naruto respondesse corretamente todas as perguntas feitas por Hermione, ele lhe daria uma sessão de beijos apaixonados em que o encontramos agora nisso. No começo eles começaram com beijos desajeitados já que foi a primeira vez que Hermione beijou um garoto e ela estava nervosa e tímida, mas conforme os beijos foram passando, Hermione lentamente perdeu a vergonha e agora ela estava cercando o pescoço de Naruto com seus braços, e duvido que eles ainda estivessem fazendo suas coisas. A intensidade dos beijos aumentou, tanto que Hermione nem se importaria se Naruto a tocasse, mas mesmo assim, depois de mais alguns minutos, eles pararam de se beijar. Balançando a cabeça em uníssono, eles concordaram que bastava o beijo. Então, ajeitando um pouco as roupas, saíram calmamente de trás da escada, não vendo ninguém por perto, e sem mais delongas, os dois saíram do local. Salto no tempo. Nesse momento você podia ver Ina, Ron e Naruto na biblioteca, enquanto eles liam alguns livros para ver se encontravam alguma coisa sobre esse Nicolas Flamel. Hermione saiu de um dos corredores da biblioteca com um livro gigante enquanto se dirigia para a mesa de 3 da biblioteca. Eu não fiz você procurar na seção errada. Como pude ser tão desajeitado? Hermione disse, jogando o livro grande sobre a mesa no meio dos 3. Eu comecei a ler este livro porque queria ler algo leve, Hermione finalizou. Isso é leitura leve? Ron perguntou incrédulo, olhando para o livro grande. Naruto também estava um pouco incrédulo por causa do que Hermione disse ser leitura leve. Naruto gostava de ler de vez em quando mas quando o livro era realmente divertido, mas ler um livro desse tamanho teria que ser muito importante ou divertido para ele lê-lo completamente, mas deixando isso de lado, Hermione apenas olhou mal para Ron por causa do comentário, e então virou-se para o livro e começou a virar as páginas até chegar a uma e começar a ler e então dizer: vamos ver se aqui está. Claro, Nicolas Flamel é o único que foi capaz de criar a Pedra Filosofal. Hermione finalizou dizendo para Ina, Ron e Naruto, mas os dois primeiros pareceram não entender o que Hermione disse, então eles perguntaram um ao outro sim confusos, fazendo Hermione apenas suspirar, mas antes que ela esclarecesse suas dúvidas Naruto falou. Bem, Ina, Ron, a Pedra Filosofal é considerada uma substância lendária com poderes incríveis. Também é dito que ela transforma materiais em ouro maciço e também produz o elixir da vida que torna imortal quem a bebê. Naruto finalizou dizendo. Ao que Ron falou novamente imortal? Ron perguntou a si mesmo. Hermione estava prestes a contar a Ron que era a imortalidade, mas Naruto disse a ela: não se preocupe Hermione, não acho que Ron não saiba o que é imortalidade ou estou errado. Naruto terminou de dizer, olhando para Ron, que apenas assentiu afirmando saber o que era a imortalidade. Deixando isso de lado, Hermione continuou lendo o livro. E o único que existe atualmente pertence a Nicolas Flamel, o grande alquimista que acaba de comemorar 665 anos de vida, finalizou Hermione falando, surpreendendo internamente Naruto, que só conseguia pensar. Oh por Deus, o pedófilo de Orochimaru certamente mataria para obter a Pedra Filosofal. Na verdade tenho certeza que ele entraria no corpo de uma mulher e se prostituía se isso lhe permitisse ter a Pedra Filosofal para se tornar imortal, pensou. Naruto e um arrepio percorreram toda sua espinha ao pensar em Orochimaru se prostituindo, tentando esquecer o pensamento horrível. Naruto prestou atenção nas deduções de Hermione que estava falando. É isso que Fofo está protegendo no terceiro andar, a Pedra Filosofal. Hermione concluiu deduzindo. Salto no tempo. Neste momento já era noite e dava para ver o mesmo grupo andando silenciosamente pelos corredores da escola enquanto pensavam em ir para a cabana de Hagrid. Depois de alguns minutos em que estavam prestes a sair pelas portas, Naruto parou, fazendo Ina, Hermione e Ron param. Quem o viu? O que há de errado, Naruto? Ina perguntou.
Não é nada, vá em frente, eu tenho que fazer alguma coisa, disse Naruto, começando a andar para trás, entrando em um corredor à direita. Os três apenas se entreolharam e encolheram os ombros e depois foram até a cabana de Hagrid. Quando Naruto deu a curva no corredor e sentiu as presenças de Ina, Hermione e Ron se afastando, ele decidiu falar. Drina, você é a verdade. Naruto disse aparentemente para ninguém, mas mesmo assim de uma porta em um lado do corredor veio Drina com um beicinho. Como você sabia? A loira platinada perguntou. Bem, eu vi você seguindo uma curva que você entrou antes do tempo, Naruto disse calmamente, mas antes de continuar falando, Drina falou. Por que você não me conta o que está investigando? Drina perguntou de cabeça baixa. Eu sei que eles estão investigando algo sobre um certo Nicolas Flamel. Se eu os tenho observado e sei com certeza que o que eles estão investigando é algo perigoso, disse Drina e continuou falando. É porque estou na Sonserina. Eles acham que vou denunciá-los e colocá-los em apuros. Drina disse pensando que eles a estavam deixando de lado e lentamente algumas lágrimas começaram a sair. Mas antes que Drina dissesse mais alguma coisa, Naruto a abraçou contra seu peito e disse: me desculpe, eu não queria fazer você se sentir excluída. Só porque você é da Sonserina não significa que você tem que ser má. Me mostre que você não é a garota má que fingiu ser no início do ano letivo, disse Naruto, dando um beijo na testa da garota. Vamos. Venha, siga-me, vamos para a cabana de Hagrid. Quando chegaram, bateram na porta, que foi aberta por Hagrid, que os viu e sem mais delongas os deixou entrar. Quando Ina, Hermione e Ron viram Naruto acompanhado de Drina, permaneceram um pouco rígidos, pois eles pensaram que Drina iria entregá-los, mas Naruto, ao ver a reação dos três, decidiu acalmá-los. Não se preocupe, Drina quer nos ajudar, disse Naruto, acalmando um pouco os três, mas eles ainda estavam em alerta para algum sinal de traição por parte do loiro platinado. Nesse momento, batidas começaram a ser ouvidas. Em uma panela que estava na lareira da cozinha, Hagrid rapidamente pegou uma espécie de ovo do tamanho da mão de Hagrid, que já era grande, colocando o ovo sobre a mesa. Os agora 5 alunos ficaram em volta da mesa e olharam para o ovo. Atentamente. O que é isso, Hagrid? Ina perguntou ao que Hagrid não soube responder. Eu sei o que é. Ron disse, mas onde você conseguiu isso com Hagrid? Eu ganhei em um bar, um estranho me deu, e parecia que ele estava feliz em se livrar dele, disse Hagrid. Então o ovo começou a quebrar, fazendo com que algumas cascas voassem e um pequeno dragão verde para ser visto. Todos olharam surpresos para o pequeno dragão. É um dragão? Hermione e Drina perguntaram ao mesmo tempo. Não é apenas um dragão, é um Hitchback norueguês, Ron disse, olhando para a pequena criatura. Meu irmão Richard trabalha com eles na Romênia, acrescentou a ruiva, enquanto Hagrid começava a mimar o bebê dragão de quem ele parecia gostar. Até que de repente ele percebeu. O pequeno dragão expeliu uma pequena bola de fogo que queimou alguns fios de cabelo da barba de Hagrid. Ui, isso não foi feito, Norberto, disse Hagrid tentando apagar a chama em sua barba. Norberto? Ina questiona o nome do dragão. Você precisa de um nome, não é? Hagrid disse que o fogo em sua barba já havia apagado. Depois daquela cena cômica, eles continuaram conversando sobre mais algumas coisas até se concentrarem no assunto em questão. Então, Hagrid, sabemos por que Snapeck era a pedra filosofal. Ina disse a Hagrid, que estava apenas olhando para eles. Com isso de novo. Porque o professor Snape iria querer algo que ele, Dumbledore e outros professores estão protegendo, disse Hagrid, confiante de que Snape não iria querer roubar o objeto. Ele quer isso porque isso o tornaria imortal, disse Ron, contribuindo com sua opinião, enquanto Drina apenas permanecia na expectativa, já que como ela não investigou com eles ela não sabia muito sobre o assunto, porém a ideia de ser imortal parecia atraente para ela, mas como Naruto disse ela não era uma garota que os trairia para obter a imortalidade, e ela presumiu que o único motivo dela estar na Sonserina era por causa de seu grande número de ancestrais que estavam na Sonserina, mas deixando isso de lado os outros ainda discutiam sobre a chamada Pedra Filosofal. Ah, isso não importa, já que se Snape realmente quisesse a Pedra Filosofal ele teria que ir até o Fofo, e os únicos que saberiam como passar por cima dele seriam Dumbledore e eu, já que com sono tranquilo ele adormeceria e ninguém iria buscá-lo até que ele fosse embora. A música, Hagrid disse com orgulho até perceber o que disse. Eu deveria não disse isso, Hagrid murmurou.
Muito tarde e sem mais delongas eles saíram, a caminho de seus quartos. Estavam discutindo o tema da pedra filosofal, sem perceber que na frente deles estava o Sr. Fictius observando junto com seu fiel gato que ficou ao seu lado. Os 5 alunos ao perceberem sua presença apenas disseram: "Ah, não", eles disseram em uníssono. Quebra de cena. Agora os alunos estavam em frente a uma carteira enrolada. A professora McGonagall estava sentada olhando para eles com severidade. Nada, repito absolutamente nada, justifica os alunos andando pelos corredores e é por isso que vou tirar 50 pontos, disse McGonagall, deixando todos perplexos, exceto Naruto que apenas suspirou e aceitou o desconto de pontos. E para garantir que isso não aconteça novamente, todos receberam uma punição, disse McGonagall. Quebra de cena. Agora todos estavam sendo guiados pelo Sr. Fix até a casa de Hagrid. Novamente, e enquanto caminhavam o senhor apenas reclamava dos maus castigos que estavam aplicando agora. Esta noite eles vão cumprir suas punições com Hagrid. Ele tem um trabalho a fazer na Floresta Proibida, disse Fix assustando Drina que não queria entrar lá. E a Floresta Proibida? Isso deve ser uma piada. Quero dizer, ninguém vai lá, além de lobisomens, Drina disse assustada. Não existem apenas lobisomens, isso eu garanto, disse Fix para assustar ainda mais Drina, o que surtiu efeito e sem mais delongas, Fix foi embora. Muito bem, Hagrid disse depois de um momento, e eles entraram na floresta. Todos caminharam por cerca de 40 minutos até que Hagrid parou e se abaixou para colocar os dedos em um líquido grosso e cinza brilhante e começar a sentir a textura do sangue em seus dedos. Hagrid, o que é isso? Drina perguntou, ainda assustada enquanto se agarrava ao braço de Naruto. Isso é o que estou procurando, disse Hagrid. Isto é sangue de unicórnio, encontrei um morto há algumas semanas, agora algo machucou muito, disse Hagrid para fazer uma breve pausa e ver que Ina desviou o olhar para o que ele imitou, mas deixo isso de lado. Bom, nosso dever é encontrar essa criatura. Bom, Ron, Hermione, venha comigo enquanto Ina e Drina irão com Naruto. Bem, eu também amo Fang, disse Drina, referindo-se ao cachorro. Está tudo bem, deixe-me dizer que ele é um covarde, Hagrid disse fazendo o cachorro choramingar um pouco de medo. Mudança de cenário. Os 3 estudantes caminhavam pela floresta enquanto Naruto carregava a lâmpada. Eles continuaram andando por cerca de 10 minutos enquanto ao longe ouviam alguns sons aterrorizantes que assustaram Drina. Nesse curto período de tempo, Naruto começou a usar a habilidade de sentir presenças. Não muito longe deles ele sentiu a presença de um animal. A presença do referido animal parecia dizer que ele estava ferido. Isso rapidamente interessou Naruto, porque se este fosse o unicórnio ferido, a criatura que queria matá-lo estaria o seguindo. Então, expandindo sua habilidade ao máximo, ele pôde sentir outra presença que parecia estar distante. Essa presença parecia estranha, parecia humana, mas o estranho era que além da presença humana, outra presença era sentida que Naruto não conseguia identificar, já que parecia muito escuro, mas não sabia se era humano ou animal. Mas antes que pudesse continuar pensando, a presença começou a se mover em direção ao animal ferido. Vamos, meninas, me digam, acho que ouvi alguma coisa, Naruto disse tentando fazer com que as meninas o seguissem. Elas correram por alguns segundos até chegarem onde estava o unicórnio ferido que estava mancando. Olha, é o unicórnio, disse Ina, apontando para o cavalo que era completamente branco e com chifre na testa. Mas antes que as duas garotas pudessem dizer mais alguma coisa, Naruto sacou sua varinha e permaneceu alerta. O que você está fazendo? Ina perguntou confusa, mas antes que eles dissessem qualquer outra coisa, uma figura sombria se lançou sobre o unicórnio, surpreendendo as garotas da Mancha Negra, que estava prestes a matar o unicórnio. Mas antes que a Mancha Negra alcançasse o unicórnio, Naruto falou. Chama azul, disse Naruto, movendo sua varinha e enviando uma pequena bola de fogo azul que viajou a uma velocidade incrível que atingiu a Mancha Negra e com o impacto gerou uma explosão considerável que fez a Mancha Negra voar e colidir com algumas árvores, mas isso não aconteceu. Não termina aí, já que Naruto jogou outra bola de fogo azul, mas mesmo assim The Black Spot se esquivou e voou para longe até desaparecer entre as árvores. Naruto suspirou e se virou para ver as garotas que estavam. Elas continuavam olhando para ele chocadas. Que? Naruto perguntou, mas pouco depois de falar, um centauro saiu de trás das árvores e os viu. Potter, o que você está fazendo aqui?
Você tem que sair deste lugar, ele disse no centauro. Você deve sair daqui, muitas criaturas te conhecem, disse o centauro. Mas você sabe o que era aquela coisa que queria matar o unicórnio? Ina perguntou. Aquela era uma criatura horrível. Matar um unicórnio é um crime hediondo. Beber seu sangue irá mantê-lo vivo, mesmo se você estiver à beira da morte, mas a um preço muito alto. É algo tão puro que no momento em que o sangue toca seus lábios você terá meia vida. É uma maldição, finalizou o centauro. Mas quem iria querer algo para fazer? Drina disse desta vez. Ninguém vem à mente. O centauro perguntou curioso, fazendo os três pensarem até Naruto falar. Voldemort, Naruto disse em um sussurro quase inaudível, mas que mesmo assim foi ouvido por todos no silêncio estrondoso da floresta. Eles sabem o que estão escondendo na escola, né? Disse o centauro ao que Drina disse a pedra filosofal. Ina disse não muito depois de Hagrid, Ron e Hermione aparecerem. Oh, Firrits, vejo que vocês já conheceram Ina, disse Hagrid, referindo-se ao centauro como Firrits. Devo te agradecer por salvar esse unicórnio, Firrits, disse agora olhando para Naruto, que apenas disse não se preocupe, eu não permitiria que esta criatura se machucasse, disse Naruto calmamente. Bem, estou indo embora, ele disse, e sem mais delongas o centauro saiu. Quebra de cena agora. Hermione, Ron e Ina estavam na sala da casa da Grifinória enquanto Ina explicava a eles que Snape não queria a pedra para si, mas para Voldemort. Mas se você já sabe quem vai voltar, não acha que ele vai tentar te matar? Rony perguntou. Se eu pudesse ter feito isso hoje à noite, disse Ina, deixando Ron ainda mais preocupado. Agora não sei se estou preocupado com os exames finais, Ron disse assustado para que Hermione pudesse falar mais tarde. Espere um minuto, vocês esqueceram uma coisa, Hermione disse, chamando a atenção de Ina e Ron. Quem é o bruxo que Voldemort sempre temeu? Ele perguntou, ao que os dois não responderam. Dumbledore, enquanto ele estiver aqui você estará seguro, e enquanto ele ainda estiver aqui Voldemort não poderá tocar em você, Hermione disse encorajando Ina, já que ela estava certa. Quebra de cena neste momento. Ina, Hermione, Drina, Naruto e Ron estavam saindo de seu último exame final, já que a Sonserina estava fazendo exames junto com a Grifinória e Uzumaki. Disseram-me que os exames no Hogwarts eram assustadores, mas achei que era uma experiência mais agradável, disse Hermione, que não achou os exames difíceis. Não fale por todos, disse Rony, cansado de tanto pensar. Ah, vamos lá, não foi tão difícil, quer dizer, esse exame nem me fez me esforçar. Minhas três amigas queridas acharam que era fácil demais, certo? Perguntou. A última coisa é sim, Ina disse escondendo o fato de que era um pouco difícil, porém a marca em sua testa começou a doer, o que foi percebido por Naruto, que perguntou: você está bem, hein? Naruto perguntou, observando a garota acariciar sua cicatriz e gemer de dor. É a minha cicatriz, disse Ina, gemendo de dor. Isso já machucou você antes? Hermione perguntou preocupada. Nunca me machuquei assim antes, respondeu Ina. Você deveria ir para a enfermaria, Ron disse. Acho que isso é mais um aviso, disse Ina. Pode me avisar que o perigo está chegando, acrescentou Ina. Os quatro continuaram andando até que ao longe puderam ver a cabana de Hagrid, e ele tocava uma melodia com uma flauta. Naruto parou para pensar olhando para a cabana. Isso fez os outros pararem e se virarem para olhar para Naruto. Há algo errado, Naruto? Hermione perguntou a Naruto, que manteve o olhar em Hagrid à distância. Diga-me, você mencionou que quando conheceu Hagrid ele disse que queria um dragão mais do que qualquer coisa, ele disse, e perguntou a garota de olhos verdes e óculos, que respondeu com um aceno de cabeça. O que você quer inventar? Ina perguntou curiosamente. Diga-me, você não acha curioso que Hagrid queira um dragão mais do que qualquer coisa e que um estranho chegue e misteriosamente tenha um? Naruto perguntou, que Hermione e Ina estavam começando a entender. Ainda não entendi, Ron disse confuso, fazendo Naruto suspirar. Ron, já que seu irmão trabalha com dragões, me responda isso. Qual é a probabilidade de uma pessoa ter um ovo de rato no bolso? Naruto perguntou ao Ruivo, que ficou pensativo até que depois de 20 segundos percebeu o que ele queria dizer, e sem mais delongas os quatro estavam prestes a caminhar em direção à cabana de Hagrid, mas uma voz chamando Naruto chamou sua atenção. Olá pessoal, olá Naruto, disse uma de Ina, se aproximando do grupo, e quando estava na frente de Naruto olhou em volta até se certificar de que não havia professores ou alunos olhando, e quando teve certeza ela rapidamente deu um beijo nos olhos dele.
Lábios para Naruto, que sorriu e rapidamente retribuiu, mas o beijo não durou muito, já que eles não queriam se meter em problemas por se beijarem na escola, mas esse beijo fez Hermione e Ina correrem e elas ficaram com um pouco de ciúmes, mas elas rapidamente descartou o sentimento de ciúme ao lembrar que o estavam compartilhando. Então, o que vocês estão fazendo? Drina perguntou calmamente. Íamos investigar algo com Hagrid. Dina respondeu ao que Drina assentiu e agora os 5 começaram a caminhar em direção à cabana de Hagrid. Olá Hagrid, como foi seu dia? Naruto perguntou calmamente, chamando a atenção de Hagrid, que parou de tocar flauta. Olá meninos, meninas estão bem, o que os traz aqui? Hagrid perguntou. Bem, queríamos saber se você sabe como era o cara que lhe deu o ovo de dragão. Naruto perguntou calmamente. Não sei, o cara estava coberto, não consegui ver o rosto dele. Hagrid respondeu. Imagino que você tenha conversado com ele. Naruto disse. Bem, ele me perguntou sobre as criaturas que eu cuidava e eu disse a ele que depois de ter Fluffy, ter um dragão não seria um problema. Hagrid respondeu. Ou não, disse Naruto, chegando a uma possível conclusão. Agora me diga que ele se interessou pelo Fofo e começou a te fazer perguntas sobre ele. Disse Naruto. Claro que ele se interessou por Fofinho. Quantas vezes você vê um cachorro de 3 cabeças? Aí ele me perguntou sobre a chave da fera e eu disse a ele que a chave era como acalmá-los. Também dei a ele o exemplo, aquele fofo com a música. Ele adormeceria profundamente. Hagrid disse entusiasmado até perceber o que revelou. Ops, eu não deveria ter dito isso. Ele acrescentou, se arrependendo do que disse. Todos se viram e sem mais delongas se viraram e começaram a correr. Onde vão? Hagrid perguntou. Dentro do prédio da escola, em uma sala de aula quase vazia. Se contarmos com a presença da professora McGonagall, o grupo de alunos pode ser visto entrando na referida sala. Sem mais delongas, os 5 alunos correram até chegarem à mesa do professor. Temos que falar com o diretor Dumbledore imediatamente, disse Ina quase histericamente. Bem, o diretor Dumbledore não está na escola agora, disse McGonagall e continuou corrigindo alguns trabalhos. Mas sabemos sobre a pedra filosofal, disse Hermione, fazendo o olhar da professora McGonagall imediatamente se endireitar e olhar para eles com surpresa e nervosismo. Não sei como vocês sabem disso, mas garanto que ele está sob proteção. Agora vão para seus dormitórios em silêncio. McGonagall ordenou nervosamente ao que os 5 só saíram da sala, decepcionados por não poderem falar com Dumbledore. Como eles saíram da sala? Eles não perceberam que Snape os viu. Agora o que fazemos? Já sabemos que Hagrid não falou com o estranho na vila, mas foi Snape e agora ele sabe como evitar. Fofo, disse Ina. E agora Dumbledore não está na escola. Drina disse agora, mas naquele momento Snape decidiu falar. Boa tarde alunos, o que vocês andaram durante os 5 primeiros anos em um dia? Ele perguntou, lançando um leve olhar para Drina e isso o incomodou um pouco já que ele era o líder dos Sonserinos e não gostava de ficar em casa com os Grifinórios. Bem, isso, Hermione gaguejou, procurando uma desculpa, mas antes que pudesse continuar, Naruto falou. Estávamos conversando com a professora McGonagall sobre alguns tópicos do exame, já que Ron não entendeu alguns tópicos para ajudá-lo para que os próximos exames não fossem tão difíceis, disse Naruto, dando uma desculpa plausível e credível. Bem, tome cuidado, porque posso pensar que eles estão tramando alguma coisa, disse Snape, olhando duramente para Ina e então se virou e saiu. Bem, poderia ter sido pior, disse Naruto. Sim, mas o que fazemos agora? Drina perguntou. Bem, é óbvio, não é? Temos que ir ao 3º andar para evitar que Snape roube a pedra filosofal, disse Ina com determinação. Salto no tempo. Já era noite quando Ina começou a sair da cama para ir até a cama de Hermione e acordá-la. Vamos Hermione, acorde, temos que ir para o 3º andar. Ina disse acordando Hermione, que estava com o rosto um pouco cansado, mas ainda assim se levantou. Assim, vamos lá, disse Hermione, levantando-se da cama e indo para a sala e em seguida procurando por Rony, que se levantou com muito sono. Porém, quando saíram para a sala, foram interceptados por um de seus companheiros de equipe, que foi Neville quem os viu e depois falou. Eles estão saindo de novo, não estão? Ele disse em questão Neville, isso é algo que temos que fazer. Ina disse, mas Neville não prestou atenção e erguendo os punhos nervosamente, ele assumiu uma postura de luta ridícula. Suspirando, Hermione disse.
Sinto muito, Neville, eu sei que você vai me perdoar mais tarde, disse Hermione. E pegando sua varinha, ela apontou para Neville. Então lançou um feitiço e petrificou seu corpo, exceto sua cabeça. Sem mais delongas, os três foram até a saída e, dizendo a senha para sair, esperaram a porta abrir, mas mesmo assim a porta permaneceu fechada. Os três se entreolharam confusos, até que Neville falou. Eles não vão poder sair, já que eu presumi que eles iam sair. Pedi ao prefeito para mudar a senha depois que todos fossem dormir. Milagrosamente o prefeito concordou em mudar a senha, já que amanhã eles iriam mudar de qualquer maneira, disse Neville, chocando os 4 alunos que não sabiam o que fazer. Após um momento de silêncio, soube o prefeito para ver o que era tanto barulho e viu os alunos na sala. O que você está fazendo tão tarde na sala? Perguntou o prefeito, que era irmão de Ron. Irmão, você poderia nos dar a senha da porta? Ron perguntou, esperando que ele lhe desse a senha, ao que Hermione ergueu uma sobrancelha. Ron, você está louco. Se eles saírem, vão tirar mais pontos de nós, então definitivamente não vou dar a senha a eles até amanhã, disse seu irmão. Agora vão para seus dormitórios, ele acrescentou, para que os alunos pudessem ser reduzidos aos seus shorts. No 3º andar, Naruto estava esperando por Ina, Hermione e Ron, mas eles não apareceram e 30 minutos já haviam se passado e já estava ficando tarde. Se isso continuasse assim, ele teria que procurá-lo sozinho, mas pensando nisso, não iria. Não é mais caro fazer isso sozinho? Naruto se perguntou para si mesmo. É verdade, não seria mais fácil fazer isso sozinho? Quero dizer, na minha vida anterior eu era o ninja mais forte da época. Roubar uma simples pedra que torna alguém imortal não seria nada a ele, pensou e tomou sua decisão. Naruto entrou no corredor, vindo do 3º andar e correndo com um borrão de velocidade. Entrou no quarto onde estava o cachorro de 3 cabeças e então notou uma harpa que tocava uma música relaxante que mantinha o cachorro dormindo. Ignorando isso, ele moveu um dos patas de cachorro que estava no chão e, abrindo-a rapidamente sem hesitar, ele entrou e começou a descer até chegar em uma sala onde havia muitas moscas voando. Ou assim Naruto pensou, até olhar de perto e perceber que elas estavam, na verdade, chaves, notando a porta em seu caminho em direção a ela, mas ele rapidamente percebeu que estava trancada, deduzindo tão rapidamente que começou a procurar pelas chaves, até que viu uma que estava com a asa quebrada e, quando estava pronto para pular e pegar, ele parou e pensou novamente, mas o que diabos eu iria fazer? Se eu pudesse chutar a porta e destruí-la com o único chute, Naruto disse, voltando-se para a porta. O pátio a fez voar para trás, deixando El Paso livre. Então ele correu para dentro. Ele se deparou com outra sala na qual havia muitas estátuas gigantes. Andando pelo meio delas, ele se preparou para passar por elas, até que no meio da estrada, ele parou e, olhando em volta, viu que na verdade estava jogando xadrez. Mesa gigante. Suspirando, Naruto pensou. Isso deve ser uma piada, ele pensou, sabendo que eles queriam que ele jogasse para poder passar. Bem, poderia ser divertido, Naruto pensou, e então foi até seu exército, até que viu uma mesa na qual havia uma peça de pergaminho que ele começou a ler. Bem-vindo ao xadrez mágico. Nesta ficha explicaremos em que consiste o jogo. Em primeiro lugar, será igual a um jogo de xadrez mágico em que as peças se destruirão, mas no entanto algo mais foi adicionado, e isso é que as peças irão se mover de acordo com a moral que elas têm. É assim que neste jogo as peças têm moral, então jogue com cuidado, dizia no pergaminho, intrigando Naruto, que caminhou até estar entre suas tropas e falou: bem, você avança 2 casas, ordenou Naruto, apontando para um peão, que obedeceu e se moveu até estar no local indicado. 3 segundos depois, um dos peões do oponente se moveu, mas mesmo assim moveu-se 3 casas, fazendo Naruto. Levantou uma sobrancelha, pois sabia que esse movimento não poderia ser feito. Vamos ver como vai em frente, Naruto ordenou com autoridade, fazendo o peão mover 4 casas. Após cerca de 15 minutos, Naruto continuou pensando enquanto descobria algo novo. E o que era isso? Pois bem, é que as peças não se moveriam se soubessem que sofreriam morte certa para o local para onde foram enviadas. Enfim, não poderiam ser sacrificadas neste jogo. Ei, muito interessante, Naruto disse com um sorriso. Fim do capítulo 5. Capítulo 6. Naruto ficou um pouco chateado, já que suas peças de xadrez eram covardes que não queriam se sacrificar, embora bem pensando nisso nenhum soldado se sacrificaria voluntariamente para a morte certa, mas não brinque comigo, eu me sacrifiquei na minha vida anterior, mas deixando isso para trás por um lado, Naruto estava em desvantagem, porque
Bem, porque Naruto só tinha 4 peões restantes, 2 torres, um bispo, um cavalo, a rainha e o rei, mas mesmo assim o inimigo tinha 6 peões restantes, as 2 torres, 2 bispos e um cavalo. Se isso fosse xadrez normal, Naruto ele com certeza venceria, mas sem poder se sacrificar Naruto estava ferrado. Pensando bem, isso não era nada parecido com xadrez, isso mais parecia. Naruto ficou em silêncio até que sua mente clicou e ele disse: isso não é xadrez, parece a própria guerra. Naruto disse para si mesmo quase como um sussurro, e um segundo depois Naruto sorriu um sorriso sádico. Ei caramba, demorei muito para perceber o que é esse jogo, ele disse. Naruto então colocou sua mão no rosto. Enquanto ele continuava rindo, eu certamente seria motivo de chacota de todos na vila se eles soubessem o quão distraído eu fiquei, mas bem, vamos deixar isso de lado e continuar. Naruto disse para si mesmo e também o olhar e então gritar a todas as tropas presentes. Ele gritou e todas as peças do exército de Naruto viraram suas cabeças em direção ao seu comandante. Naruto tinha que criar uma história faminta e inspiradora, então sem mais delongas Naruto continuou falando. Soldados, neste momento estamos em guerra para decidir quem será o governante supremo do nosso reino Elfenlight. Digam-me, vocês deixarão aquele rei incompetente governar o nosso reino enquanto suas tropas estupram e matam os cidadãos do nosso reino? Ele perguntou, fazendo com que as peças voltassem seu olhar para o rei inimigo. Nesse momento, Naruto criou um clone e com um anjo transformou em uma garota com vestido branco de princesa. Mas se dermos tudo de nós e se eu disser tudo, já que eu, como seu comandante, não posso ficar de braços cruzados e entrarei na guerra, se perdermos, a ruína nos espera nas mãos daquele rei, mas, se vencermos esta licitação e linda princesa que ri dia e noite porque cada um de nós retorna sãos e salvos para que possamos nos reunir com nossos entes queridos, sim, se vencermos essa princesa nos guiará e nos levará à grandeza, disse Naruto enquanto apontava para o clonar Koenji. Então me diga em voz alta para que eu possa ouvir claramente, isso não é um ótimo negócio? Naruto perguntou emocionado, já que ele mesmo estava acreditando em sua grande história emocionante. A sala permaneceu em silêncio depois disso até que um grande grito coletivo disse: que grande oferta! Todas as peças gritaram, e sem mais delongas, todas as peças começaram a correr contra as peças inimigas, que também começaram a correr contra elas, se encontrando em uma batalha feroz onde as peças foram destruídas sem piedade. Naruto, sem querer ficar para trás, invocou o Kubikiri-Boshi e lançou-se à batalha. 20 minutos depois, aço contra aço, metal contra metal, punhos contra punhos, a batalha já estava em seus últimos momentos e só restava o rei inimigo e sua rainha, enquanto do lado de Naruto restava o rei, a rainha e Naruto que tinha todo o poder. Esfarrapados porque receberam golpes e alguns cortes das peças inimigas, e vão se perguntar por que as peças inimigas conseguiram dar-lhes alguns golpes, porque a razão é que, como eu disse antes, Naruto acreditou em sua falsa história e desde que viu isso as peças foram colocadas na época medieval. Naruto teve a ideia de não usar chakra porque naquela época o chakra não era usado, mas deixando isso de lado, Naruto se ajoelhou e viu a rainha inimiga e falou: diga-me, rainha Helena, este rei merece uma beleza tão incomparável e inimaginável como você. Este rei que se esconde atrás de suas tropas e especialmente atrás de você. Estar aqui. Esse derramamento de sangue termina agora. Esse derramamento de sangue que aquele rei incompetente começou por causa de seus desejos de ganância e poder. Então me diga, Helena, você quer se juntar ao nosso lado para acabar com essa guerra tola? Naruto perguntou ao que a rainha Sol viu enquanto ela abaixava a cabeça e começava a derramar lágrimas e com pesar em grande velocidade. Ela moveu sua espada para decapitar o rei inimigo. Após isso tudo permaneceu em silêncio até Naruto correr contra a antes rainha inimiga e abraçá-la dela. Sim, nós vencemos, agora essa guerra acabou, Naruto disse abraçando a ex-rainha inimiga que retribuiu o abraço. Foi meio engraçado, já que todas as peças eram pelo menos 3 vezes maiores que o próprio Naruto, mas depois de alguns segundos depois Naruto notou que as peças restantes não estavam mais se movendo e isso fez Naruto recobrar o juízo e ele sorriu nostalgicamente. Bem, foi realmente uma grande honra lutar ao lado deles. Espero que em algum momento possamos jogar novamente e eles me reconheçam, Naruto disse tristemente, porque tinha acabado de perceber que havia acreditado em sua própria história de luta pelo reino de Elfenlight. Virando-se, Naruto seguiu o caminho para a próxima sala. Diga-me, rainha Helena, este rei merece uma beleza tão incomparável e inimaginável como você. Este rei que se esconde atrás de suas tropas e especialmente atrás de você. Estar aqui.
Esse derramamento de sangue termina agora. Esse derramamento de sangue que aquele rei incompetente começou por causa de seus desejos de ganância e poder. Então me diga, Helena, você quer se juntar ao nosso lado para acabar com essa guerra tola? Naruto perguntou ao que a Rainha Sol viu enquanto ela abaixava a cabeça e começava a derramar lágrimas. E com pesar em grande velocidade, ela moveu sua espada para decapitar o rei inimigo. Após isso tudo permaneceu em silêncio até Naruto correr contra a antes rainha inimiga e abraçá-la dela. Sim, nós vencemos, agora essa guerra acabou, Naruto disse abraçando a ex-rainha inimiga, que retribuiu o abraço. Foi meio engraçado, já que todas as peças eram pelo menos 3 vezes maiores que o próprio Naruto, mas depois de alguns segundos depois Naruto notou que as peças restantes não estavam mais se movendo, e isso fez Naruto recobrar o juízo, e ele sorriu nostalgicamente. Bem, foi realmente uma grande honra lutar ao lado deles. Espero que em algum momento possamos jogar novamente e eles me reconheçam, Naruto disse tristemente, porque tinha acabado de perceber que havia acreditado em sua própria história de luta pelo reino de Elfenlight. Virando-se, Naruto seguiu o caminho para a próxima sala. Chegando em uma porta igual à anterior, mas sem que ela estivesse trancada, Naruto a abriu e caminhou calmamente pelo corredor, até chegar em uma sala na qual havia pilares ao redor, deixando uma grande sala vazia caso não o fizesse. Conta o professor Quirrell parado ali em frente ao espelho que Ina havia lhe mostrado antes. Ele também notou que o professor estava balbuciando algumas coisas como eu vejo na minha mão, mas não tem o que isso significa. O que devo fazer? E muitas outras coisas que Naruto não se importava em ouvir. Sem mais nada para fazer, Naruto começou a se aproximar do professor Quirrell, que não havia percebido sua presença até agora quando Naruto ouviu outra voz que soava como alguém que estava prestes a chutar o balde. Quem é você? E o que você está fazendo aqui? A voz moribunda perguntou, fazendo o professor Quirrell parar o que estava fazendo para se virar e ver Naruto com suas roupas destruídas. Uau, professor Quirrell, eu não sabia que você conseguia falar de boca fechada, Naruto disse, pensando que o professor Quirrell tinha feito aquela voz quase morta. Oh, é só você, Uzumaki, quase pensei que fosse a senhorita Potter, disse Quirrell. Bem, teria sido Ina, Hermione, Ron ou se eles não tivessem demorado tanto, mas bem, agora estou aqui e é isso que conta, Naruto disse calmamente. Bem, nesse caso, terei que matá-lo, já que você acabou de me pegar fazendo algo que não deveria, disse Quirrell. Antes disso, eu realmente pensei que encontraria aquela pessoa chamada Voldemort tentando roubar a pedra filosofal, Naruto disse até que a voz moribunda falou novamente. Quirrell usa o menino para obter a pedra, disse a voz agora fazendo Naruto pensar, já que parecia estranho para ele que a voz soasse mais alta quando Quirrell estava de costas, mas agora que ele estava de frente para ele a voz soava mais baixa, como se ele tinha uma vozinha na nuca. Naruto só decidiu perguntar para satisfazer sua curiosidade. Esquilo, antes de começarmos a briga eu queria te perguntar uma coisa, você tem algum tipo de coisinha na sua cabeça ou algo assim? Naruto perguntou curioso, ao que Quirrell apenas riu e começou a tirar os panos de sua cabeça enquanto Naruto observava atentamente. Quando havia apenas uma única camada de tecido escondendo a nuca do esquilo, ele a retirou, revelando outro rosto que se movia levemente, esperando que a criança entrasse em pânico, o que ele disse não esperar. Uau, professor Quirrell, não sei se você percebeu, mas você tem um tumor enorme na nuca, disse Naruto, pensando que era um tumor. Quero dizer, eu não ficaria surpreso se havia um tumor que podia falar. Pirralho insolente, como você ousa me confundir com um tumor? Eu digo bem, você sabe quem ele é, então vou dizer o nome dele. Tosse, disse Voldemort. Você não é um tumor. Então você é um carrapato enorme? Naruto perguntou tentando adivinhar o que era aquilo. Pirralho, vou te matar, eu sou o Lorde das Trevas, eu sou Voldemort, disse Voldemort, já cansado do garoto que estava na sua frente. Bem, Voldemort, deixe-me dizer que vamos conversar parecendo melhor do que você, disse Naruto para irritar Voldemort, o que funcionou desde que ele disse a Quirrell para atacar Naruto, o que fez Quirrell se lançar em Naruto e ele se esquivou facilmente. Isto. Que magos não são bons no corpo a corpo? Naruto perguntou, curioso para saber por que Quirrell estava tentando se aproximar dele, mas não recebeu resposta quando Quirrell atacou Naruto novamente. Ao ver isso nas lentes da câmera, ele invocou o Kubikiri Bushu novamente e em um golpe para qualquer um que o tivesse visto.
Teria parecido um borrão. Quando Naruto fez o corte, ele estava atrás do esquilo, que ficou parado, e quando Naruto se virou e olhou para Voldemort novamente, ele fez esta pergunta: quem é você? Voldemort perguntou com muitas misturas de sentimentos que eram choque, raiva, confusão e medo. Eu? Bem, eu sou Uzumaki Naruto e espero que você se lembre disso em seu cérebro abortado, disse Naruto, batendo na testa e no pescoço de Voldemort, e isso fez a cabeça se separar do corpo e então cair e girar algumas vezes e terminar a poucos metros do cadáver. Porém, Naruto se aproximou da cabeça e colocou-a mais perto do corpo e então começou a fazer sinais com as mãos e cuspiu uma bola de fogo concentrada que em 2 segundos incinerou o cadáver sem deixar nada. Virando-se, viu o espelho, do qual se aproximou e se perguntou para que o estava usando, depois de alguns momentos, pensando que se lembrava dos sussurros de Kirel. Vejo que tenho, mas não tenho. Naruto se perguntou até bater na testa. Claro que a pedra filosofal, esse espelho deve ser a chave para obtê-la, ele disse. E então focou no espelho e começou a imaginar que queria a pedra. De repente a figura de Tsunade desapareceu e então saiu apenas para o reflexo de Naruto, que tinha uma pedra vermelha escarlate em sua mão. Naruto viu isso com curiosidade, enquanto o reflexo colocava a pedra em seu bolso. Depois disso a figura de Tsunade apareceu novamente como sempre. Virando-se Naruto, ele colocou a mão no bolso, sentindo a pedra, e depois tirou-a e confirmou que era a pedra filosofal. Bem, quem diria, agora em minhas mãos tenho algo que Orochimaru mataria para obter. Naruto disse com uma pitada de graça, e rapidamente em uma nuvem de fumaça ele fez a pedra desaparecer, selando-a em um selo em sua mão esquerda. Depois disso Naruto começou a caminhar em direção à porta para retornar ao seu quarto, mas antes de pegar a liga a porta começou a se abrir. Isso alertou Naruto, que rapidamente adicionou o chakra em seus pés e pulou até ficar preso exageradamente no teto. Alto, de cima ele observou Dumbledore entrar junto com mais professores que o seguiram até que Dumbledore estava na frente do espelho e sacando sua varinha. Ele tentou lançar um feitiço, mas parecia que o feitiço simplesmente não funcionou, e isso poderia alertar todos os alunos. Professores, Naruto rapidamente presumiu que Dumbledore estava tentando tirar a pedra filosofal para garantir sua proteção. Naruto então desceu do telhado e em um borrão de velocidade saiu pela porta e ao longe ouviu a ordem de Dumbledore. Que ele disse: procure em todo o castelo. Dumbledore ordenou, mas Naruto já estava subindo na grade onde o cachorro deveria estar, mas não era nesta ocasião. Então, saindo pela porta, Naruto começou a correr na direção de seu quarto, o que não demorou muito considerando a velocidade em que estava indo. Ele entrou rapidamente na sala e depois sentou-se pesadamente no sofá. Isso foi por pouco, Naruto disse, e então se levantou e foi para a cama e dormiu pacificamente. No dia seguinte Naruto acordou porque alguém estava batendo na porta de sua casa. Já vou, no momento, disse Naruto, que começou a andar com cara de sono até chegar na porta e abri-la para revelar Ina, Hermione, Dana e Ron, que rapidamente entraram na sala enquanto discutiam. Agora o que vamos fazer? Voldemort com certeza pegou a pedra filosofal. É por isso que todos os professores estão histéricos procurando por alguém. Ina disse preocupada. Tenho certeza que foi ele. Se pudéssemos ter ido, teríamos evitado. Ron disse agora. Ei, acalme-se. O que está acontecendo? Naruto perguntou, ainda sonolento, chamando a atenção de todos, que agora notavam que as roupas de Naruto estavam em farrapos. O que aconteceu com suas roupas? Dina perguntou preocupada, enquanto se aproximava de Naruto e começava a inspecioná-lo. Ah, não foi nada mesmo. Agora me diga por que você não pôde ir ao local do encontro. Eu tive que ir sozinho para depois descobrir que não eras Nape quem queria a pedra e que na verdade era o professor Quirrell, disse Naruto. O quê? Você foi sozinho para impedir Voldemort? Hermione perguntou, agora se aproximando preocupada e começando a inspecioná-lo, assim como Drina. Bem, passei meia hora esperando por eles até decidir ir sozinho, disse Naruto. Então Voldemort não estava por trás disso? Rony perguntou. Ah, sim, ele estava lá, e não só estava por trás de tudo isso, mas estava o tempo todo na nuca de Quirrell. Era nojento. Eles o teriam visto parecer um tumor com rosto, disse Naruto. Espere, Voldemort estava sempre na nuca de Quirrell? Ina perguntou. Se ao menos o rosto dele estivesse na parte de trás da cabeça, disse Naruto. E a pedra? Drinas perguntou curiosamente. Ou está aqui, ele disse, e colocou a mão no bolso, escondendo a nuvem de fumaça que fez a pedra aparecer, e então tirou-a e mostrou-lhes a pedra.
Todos ficaram em choque, já que apenas Naruto havia arruinado os planos de Voldemort. Mas então por que os professores estão tão procurando por alguém? Hermione perguntou, ao que Naruto respondeu: bem, pode ser que eles tenham chegado depois que eu parti. Como não encontraram a pedra, ficaram histéricos. Ele meio que mentiu para tornar isso crível. Bem, vamos dar a pedra para Dumbledore, disse Ina, deixando Naruto um pouco pensativo. Eu estava pensando em ficar com a pedra. Quero dizer, quem pode dizer que ela será de alguma utilidade para mim no futuro? Mas bem, parece que Ina realmente quer devolvê-la e bem, Dumbledore me ajudou a entrar nesta escola. Suspiro mental. Acho que vou devolver, pensou Naruto, e então acenou com a cabeça e começou a caminhar em direção ao escritório da professora McGonagall. Professor, precisamos conversar com o diretor Dumbledore, disse Ina. Sinto muito, alunos, mas Dumbledore está ocupado agora, disse McGonagall. Professor, esta é a pedra filosofal, Naruto disse, olhando nos olhos do professor, que suspirou e os guiou na direção onde Dumbledore estava revisando alguns trabalhos. Olhando para cima, ele viu os alunos e a professora McGonagall. Que desejam? Dumbledore perguntou baixinho. Esses alunos querem falar sobre a pedra filosofal, disse McGonagall. Ah, e? E sobre o que poderia ser? Ele perguntou aos alunos, que se viraram para ver Naruto, que suspirou e deu um passo à frente. Bem, é sobre o fato de eu ter a pedra filosofal, disse ele, saindo do escritório em silêncio. Senhor Uzumaki, se este é humano, a professora McGonagall começou a dizer, mas ela parou quando viu com os olhos arregalados como Naruto tirou a pedra filosofal do bolso. O quê? Como você conseguiu isso? A professora McGonagall perguntou, ao que Naruto foi responder, mas não continuou, pois não sabia se deveria dizer que a princípio estava esperando por Ina, Hermione e Ron, já que não saberia se isso os colocaria em apuros, mas se ele não dissesse isso ele sentiria que ele levaria todo o crédito pelo que eles investigaram juntos. Então, pensando um pouco mais no que iria dizer, ele finalmente falou. Cof cof, bem, com todas as informações que reunimos, Ina, Hermione, Ron e Drina conseguiram deduzir quem era, mas mesmo assim, no dia em que eu ia me encontrar com o grupo para impedir essa pessoa, parece que havia foi um incômodo para meus companheiros, então decidi ir sozinho e impedir a pessoa que queria roubar a pedra, apenas para perceber que a pessoa que pensávamos ser o ladrão era uma pessoa completamente diferente. E agora você está se perguntando quem era essa pessoa? Ele disse e perguntou a Naruto enquanto ele respirava com a explicação um tanto longa e vendo a cara de todos por não saberem quem era aquela pessoa. Naruto falou: bom, senhoras e senhores, acontece que o ladrão era nada mais e nada menos que o ladrão. Professor Quirrell, disse Naruto, revelando a identidade do ladrão. Professor Quirrell? Hermione perguntou confusa. Sim, aquele professor inofensivo e trêmulo era o ladrão, disse Naruto. E se posso acrescentar, o professor Quirrell escapou, não foi? Dumbledore perguntou, quase certo de que um aluno não conseguiria vencer um professor. Ei bem, deixe-me dizer que você está errado, diretor Dumbledore. O professor Quirrell está morto, disse Naruto com confiança. O quê? Ele está morto? Você o matou? Ina perguntou em estado de choque. Bem, eu não poderia continuar vivendo porque tinha o rosto de Voldemort na parte de trás da minha cabeça. O que, a propósito, deixe-me lembrá-lo de que era nojento, disse Naruto com estremecimento. Mas não vimos nenhum corpo em lugar nenhum. McGonagall disse, ao que Naruto respondeu: bem, imagino que eles devem ter visto uma mancha de queimadura no chão. Bem, isso deve lhe dar uma ideia do que aconteceu. Naruto disse simplesmente, ao que Dumbledore e McGonagall se lembraram e certamente notaram uma mancha de queimadura na cura que poderiam facilmente encaixar um corpo. Isso fez com que os professores se perguntassem mentalmente quem era essa criança para derrotar um bruxo que estava sendo ajudado por Voldemort. Bem, vamos deixar essa conversa para outro momento. Então por que vocês não vão para seus quartos descansar? Disse Dumbledore para que os alunos se virassem e começassem a sair, enquanto Dumbledore olhava para o loiro Uzumaki. Alguns dias depois, já estamos no último dia de aula em que todos os alunos estão no grande refeitório conversando entre si até que finalmente, depois de alguns momentos, o diretor Dumbledore resolveu dar os resultados para dar a taça da casa. Boa noite a todos. Com este dia encerraremos o último dia de aula e nos despediremos deste grande ano.
Sem mais delongas, estou me preparando para dar os resultados para decidir o vencedor da Copa das Casas. Começando na quinta colocação, Grifinória com 350 pontos. Em quarto lugar, Lufa-Lufa com 378 pontos. Em terceiro, Ravenclaw com 403 pontos. Em segundo, Sonserina com 420. E em primeiro lugar, a nova casa temporária de Howard, a casa de Uzumaki com 511 pontos. Finalizou dizendo e todos começaram aplaudir a grande descoberta que Naruto conseguiu e que interiormente ele pensava: uau, valeu a pena vencer todas aquelas partidas de quadribol. Naruto pensou, mas rapidamente prestou atenção enquanto o diretor Dumbledore continuava falando. Mas com os acontecimentos recentes tenho a satisfação de somar alguns pontos aos seguintes alunos. Para Ina, Hermione e Ron darei 50 pontos cada pela sua inteligência em resolver o mistério do terceiro andar do Hogwarts, disse Dumbledore, dando uma pausa e deixou Naruto pálido, fazendo as contas rapidamente, que colocou a Grifinória em segundo lugar com 500 pontos e 11 pontos de diferença, mas ele ficou mais pálido por causa da próxima coisa que Dumbledore disse. E para Neville Longbottom vou dar a ele 10 pontos pela bravura em enfrentar um amigo. Também tenho que dar 50 pontos para Drina Draco por contribuir igualmente para o mistério, finalizou dizendo, e Naruto novamente fez o cálculo e isso o fez relaxar visivelmente, já que ele só venceu por um ponto, mas então ele percebeu algo. Espere, isso é injusto e quanto a mim, não vai me dar pontos. Fui eu quem impediu o idiota do Quirrell e seu aborto ficou preso na sua cabeça, pensou Naruto ao se virar para ver Dumbledore, que estava olhando para ele com um sorriso inocente. Aquele velho queria me ver sofrer, sabe? Vou fazer uma piada quando ninguém espera. Naruto pensou consigo mesmo. Sem mais pontos para dar, tenho a honra de dar a taça da casa para a casa de Uzumaki, disse Dumbledore, dando alguns aplausos, fazendo com que as bandeiras com o logotipo da Sonserina se movessem e mudassem para uma bandeira preta com o logotipo que uma vez Naruto tubolou como um sinal em seu estômago, enquanto o redemoinho no meio girava lentamente. Todos ficaram impressionados com o logotipo da casa Uzumaki, pois parecia que o logotipo emitia uma cor azul neon, mas todos voltaram sua atenção para o professor Dumbledore. Agora que entregamos a xícara da casa, vamos começar com o banquete, Dumbledore disse batendo palmas, e a grande quantidade de comida começou a aparecer enquanto todos começaram a comer. Quebra de cena. Algumas horas depois todos estavam no terminal Oand Express para voltar para casa. Nisso podemos ver o grupo de 5 prestes a entrar no trem até que Ina vê Hagrid. Pensando um pouco, ela corre até Hagrid para se despedir, no qual Hagrid rapidamente dá a ela um livro, no qual Ina o abre e vê uma foto em que seus pais estão com ela quando ela era bebê, dando o último abraço em Hagrid. Ina se vira e entra no trem e então começa a andar pelo corredor do trem tentando procurar seus amigos até que alguém pegue sua mão e a coloque em uma cabana. Isso a surpreende até ver quem a puxou. Naruto. Ina disse se acalmando e viu as outras 2 pessoas na cabana. Ou vejo que você está com Hermione e Drina, ela disse relaxando em sua posição. Sim, Ron foi para a cabana de seus irmãos. Então somos só nós aqui, disse Hermione. É incrível a rapidez com que este ano aconteceu, disse Drina, tentando conversar. Sim, foi muito rápido e isso significa que não nos veremos novamente até o ano que vem, Ina disse, fazendo as outras 2 garotas entenderem a mensagem e como elas podiam ler seus pensamentos. Elas pensaram em uníssono. Isso significa que não veremos Naruto até começarmos o próximo ano. Os 3 pensaram ao mesmo tempo. A cabana permaneceu em um silêncio um pouco desconfortável, o que Naruto percebeu e se virou para olhar para as garotas para perguntarem: meninas, tem algo errado? Ele não terminou de dizer, enquanto a loira Drina corria para frente, fechando os lábios em um beijo apaixonado. Os outros 2 se entreolharam e então assentiram e baixaram as cortinas para que nada podia ser visto de fora, e então todos eles se revezaram com Naruto. Isso continuou durante a maior parte da viagem. Quando o trem estava prestes a chegar ao terminal, eles tiveram que parar de se beijar e se tocar para que o amiguinho de Naruto pudesse relaxar. E para que Naruto não ficasse chateado, saia do trem com mais força do que aço, se é que você me entende. Fim do capítulo 6.